Fala pessoal, então vamos dar continuidade, pôr a mão na massa aqui no nosso modelo? Então vamos lá. Um aviso antes. Eu vou estar usando o Google Colab para desenvolver o nosso modelo. Se você for usar o Jupyter, o Spider, o Visual Code, o PyCharm, o Notepad++, não tem problema, tá? Você pode usar, você vai conseguir acompanhar aqui as aulas tranquilamente. Eu vou usar o Google Colab porque eu acho mais prático e bem mais dinâmico, tá bom? Então, se você for usar ele, é bem simples. Entra aqui no Google, ó, digita Google Colab, você vai acessar aqui o link, ele já vai abrir essa janelinha para você, tá? Você clica aqui em novo notebook, ele vai demorar um pouquinho para carregar, está carregando. E pronto, já está carregado aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, tá bom? E aqui, antes de mais nada, vamos importar as bibliotecas que nós vamos usar aqui no nosso exemplo, no nosso modelo, né? Então, primeiro a gente vai importar o Pandas, tá? Que é a nossa biblioteca para modelagem de dados. Depois o NumPy, que é a nossa biblioteca para trabalharmos com matrizes. Depois a gente vai importar o Matplotlib, ponto, pyplot, as, plt, tá? E depois o Seaborn. O Seaborn é Seaborn, SNS. Deixa eu importar, ver se digitei tudo certo, que eu adoro digitar coisa errada aqui. Aparentemente está indo, tá? Gente, o Pandas então é a nossa biblioteca para modelagem de dados, o NumPy para matrizes, o Matplotlib e o Seaborn são bibliotecas para visualização de dados, tá? Gerar gráficos. E esse as, você pode ver que em todos eu digitei as, depois eu digitei algumas siglas, né? O que quer dizer? Por exemplo, o Pandas eu apelidei ele de PD. Então toda vez que eu vou chamar uma função agora do Pandas, eu não preciso digitar Pandas, né? Eu só digito PD, automaticamente o Python aqui já vai reconhecer, tá? E aqui nós vamos trabalhar com uma base de dados que eu criei ela, tá? São dados fictícios, mas eles vão representar muito bem o modelo que a gente quer exemplificar lá no nosso vídeo sobre entendimento do nosso case. Aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha aqui na descrição, vou escrever aqui para você olhar. Tem o link, tá bom? Do arquivo. Então você vai entrar lá e vai fazer o download do arquivo, tá? Eu já fiz o download, então eu vou vir aqui nessa pastinha aqui no Colab, ó. Vou clicar nesse botão de upload. E o arquivo vai ter esse nome aqui, ó, base de dados, regressão logística. Então, você vai dar um OK nele aí, tá? E agora a gente vai fazer a leitura desse arquivo. Então, eu vou criar uma variável aqui com o nome base de dados, né? Vou chamar lá o PD, lembra do PD? PD ponto. E aqui, ó, quando digitar ponto, automaticamente vai vir todas as funções aqui do Pandas. Então, ó, que legal. Olha o tanto de arquivos para nós lermos, ó, pd.read, eu posso ler um CSV, eu posso ler um Excel, eu posso ler um HTML, um JSON, ó que legal, o Pandas já dá isso pronto pra gente. Aqui a gente vai passar como parâmetro o nosso arquivo, eu vou renomear ele aqui, vou copiar e vou colar, porque eu adoro escrever nome errado. E depois a gente tem que contar em qual planilha estão os nossos dados. No caso, eu deixei na plan 1 os nossos dados, tá? Então a gente vai segurar o Shift e apertar o Enter. E ó que legal, a gente já fez a leitura dos nossos dados, tá? Vamos dar uma olhadinha neles, ó. Então vou digitar base de dados, ponto. Vou chamar o comando head, abre e fecha parênteses, segura o Shift e aperta o Enter. E ele já vai fazer a leitura, né, das nossas primeiras linhas. Se a gente quiser olhar as últimas linhas, também a gente consegue, ó. Só digitar ponto .t. Olha que legal, ele já lê as últimas linhas. Então vamos entender o que tem em nossos qualquer os tipos das colunas. Então você vai digitar base de dados, ponto, describe, vai abrir e fechar parênteses, tá? E aqui
o Pandas ele já vai devolver para nós toda uma estatística em relação aos nossos dados, tá? Só que antes disso, eu vou digitar outro comando aqui rapidinho que eu esqueci, é base de dados.info, tá? Eu vou aqui no Colab, ó, tem essa setinha, se eu apertar ela aqui para cima, ó, ele sobe uma casa, tá? Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né, no nosso banco de dados. Todas elas têm 100 registros, ou seja, nenhuma tem um campo vazio. E o formato é tipo inteiro, né? O que isso significa? Que o formato de todas as nossas colunas está no formato inteiro. Então, se a gente tivesse importado esses dados e, por exemplo, a renda, né, no caso é o salário da pessoa, que a gente vai ver já já, tivesse no formato string, a gente teria que fazer a conversão desse campo. Então, como já está com inteiro, a gente vai precisar fazer nenhum tratamento de dados, tá bom? E aqui, entendendo mais um pouquinho, na nossa base de dados a gente tem o ID do cliente, que é um valor único, vamos aqui ó, no ponto head, tá? Temos a renda, que é um salário, que ali no describe a gente vai entender um pouquinho como que tá. O tipo renda, ele é uma variável categórica, tá? Então, quer dizer que é um cliente assalariado, tá? 2 é um tipo de renda onde o cliente ele é autônomo. E 3 é um tipo cliente que ele é empresário, tá? E aqui essa coluna possui imóvel. O quer dizer que ele possui um imóvel, seria no caso sim, e o 2 seria não, então ele não possui imóvel. E a variável que a gente quer fazer a previsão é essa daqui, ó, se ele comprou ou não. 1 quer dizer que o nosso cliente comprou o imóvel e 0 quer dizer que o nosso cliente não comprou o imóvel. Tá? Então essa é a variável que a gente vai estar fazendo a previsão com base nessas características. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui como está a distribuição. Como é variável categórica, gente, 1, 2 e 3, essas colunas aqui não vai explicar tanta coisa, tá? Mas a renda sim, vai ter bastante informação bem legal para a gente entender. Então, ó, nós temos 100 registros, né? A média de salário dessas pessoas, né, que é o MIN, está entre 8.520. E 20. O desvio padrão está em R$ 4.000, pouquinho a mais. Né? O que isso quer dizer, o desvio padrão? Ou seja, que ele está desviando R$ 4.000 da nossa média dentro aqui dos nossos dados. Ou seja, eu tenho clientes oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, e nesse range ele oscila em R$ 4.000. O menor salário tem 1.600, né? 25% dos meus dados, ou seja, 25% dos nossos clientes ganha até R$ 5.400 aproximadamente. O valor que está no meio do nosso banco de dados é 8.800, né? 75% dos nossos dados, nossos clientes têm até R$ 12.000, ganham até R$ 12.000, e o nosso cliente com maior salário ele ganha R$ 15.000. Tá? Então aqui esse comando describe ele é excelente, né, para a gente poder fazer essas análises e já olhar assim logo de cara e tentar entender como que está o comportamento. Bem legal, né? Com o único comando, ó, quanta coisa a gente já descobriu, né? E a gente só digitou uma linha de código, tá? Então aqui no nosso exemplo, gente, a gente vai usar essas variáveis como característica e a gente quer prever com base nelas se os nossos clientes vão comprar ou não, né, o apartamento, e a gente devolver essa informação lá na ponta para os corretores para ajudar eles lá na hora de negociar um imóvel, tá bom? Pessoal, eu encerro por aqui e na próxima aula a gente vai entrar na nossa exploração de dados, tá bom? Fico por aqui, um abraço.